Acordar cedo e ir pra correria do dia a dia não é moleza, mas Deus me dá força, tá ligado? Tem dia que o corpo tá cansado, a mente desgastada e a vontade é de desistir de tudo. Mas aí eu lembro, nada vem fácil. A vida não dá nada de graça e se eu quiser mudar minha história, sou eu que tenho que correr atrás. Reclamar não paga as contas, lamentação não enche a geladeira e a vida não tem pena de ninguém. A real é que todo mundo tá na luta. Cada um com sua batalha, seus desafios, suas dores escondidas atrás de um sorriso cansado. Mas no final do dia, só quem persiste chega lá. Porque enquanto uns desistem no meio do caminho, outros seguem firme, mesmo sem forças, mesmo sem vontade. Porque sabem que lá na frente a recompensa vem. E é por isso que mesmo quando bate o desânimo, eu não paro. Porque sei que cada passo que dou, cada dia que aguento firme, é um dia a menos para eu chegar onde quero. O caminho pode ser difícil, mas pior ainda é olhar para trás e ver que não saí do lugar por medo do esforço.